Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando e evidentemente que eu quero dar os parabéns a todos os pais desse nosso grande Brasil. Olha, eu posso falar porque eu sou pai a granel, né? E aliás eu quero mandar um beijo carinhoso aos meus trigêmeos que devem estar me assistindo. Um beijo Gabriela, um beijo Giovana, um beijo Lupinho. Como é bom ser pai, né? O Brasil tem tantos pais que se esforçam, trabalham, fazem o possível e o impossível para que seus filhos sejam melhores e, mais importante, para que o Brasil seja melhor. E hoje, inclusive, nós vamos falar um pouco do Brasil, mas com um foco em São Paulo. Porque meu entrevistado é nascido em Tanabi, ele é tanabiense, e também de Rio Preto, porque ele adotou a cidade de Rio Preto, que eu tanto gosto, tantos amigos eu tenho lá. É o nosso vice-governador, secretário de governo, Rodrigo Garcia. Obrigado por ter vindo, Rodrigo. Boa noite, Ramon. Que alegria você ter vindo. Obrigado pela deferência. Sente aí. E você viu eu falando. Primeiro, parabéns, que você também tem 3 filhos, né? 3 filhos. Que devem, talvez, estar nos vendo nessa hora. Todos nós, né? Que somos pais todos os dias, mas comemoramos hoje aqui nesse segundo domingo, né? Os seus têm que idade? Desculpa. Tem uma de 22, a Valentina, uma de 19, a Isabela, e um de 10 anos, o JP, o João Pedro. O João Pedro. São os 3 filhos. Então tá bom. Um abraço aí do papai, um beijo. Né? Isso. Bom, eu estava dizendo que todos os pais e todos os brasileiros cidadãos estão preocupados com o Brasil como um todo, né? Isso já vem de governos passados. E há uma expectativa que anda mais rápido do que o processo normal da evolução da economia. Como é que você compactua com isso? Sem dúvida, Rami. Eu acho que o Brasil vive aí desde 2014, né, uma crise sem precedentes. Segundo aí os economistas, a maior crise da história desde que se começou a registrar o tamanho da economia, a evolução do PIB, né? E isso foi traduzido, enfim, em falta de empregos, em queda de renda. A sociedade brasileira está sofrendo muito nesses últimos anos, né? Aparentemente, depois do impeachment, você começou a ter novamente a economia sendo colocada nos trilhos, né? Com a questão do teto de gastos, com a reforma trabalhista, né? E agora a agenda da semana, do mês e do ano, né? Que é a reforma da Previdência. Então, aparentemente, algumas ações já foram tomadas, mas a economia está andando de lado. Se a gente fizer uma análise clara dos números do comércio, da indústria, dos serviços, desde 2015 nós estamos numa queda. De lado porque você é otimista, né? Porque os empresários que eu converso, e você conhece tão bem, eles vêm sofrendo com a falta de crédito, enfim, com a burocracia como um todo, que vocês já vão falar disso já, estão tentando no Estado de São Paulo desburocratizar na medida do possível, desculpa. Não, sem dúvida, eu digo que ela está andando de lado porque existia uma expectativa que ela retomasse a economia, Isso. Não retomou. Não. Nós estamos ainda no ano de 2019 andando de lado, com a reforma da Previdência eu espero que a gente tenha um pequeno aquecimento. Mas a reforma da Previdência sozinha, Rama, ela não vai fazer milagre. Né? Existem outras ações estruturantes no Brasil que precisam ser feitas para que efetivamente a gente tenha o potencial de crescimento utilizado pela sociedade. Sim, né? A tributária, fundamental também. A tributária e a desburocratização do Brasil. Nós precisamos destravar o Brasil, Rami. Durante muitos anos, o Brasil fez uma legislação, um nível de regramento que inibiu o crescimento do Brasil. E hoje a sociedade clama por esse crescimento porque ela sabe que é a única forma dela ter emprego, dela ter renda, né? Eu acho que, enfim, o governo federal tem cumprido uma boa agenda, que não é mais uma agenda de governo, é uma agenda da sociedade. A sociedade cada vez tem uma participação grande, uma influência grande na pauta do governo. Ela escolhe o governo na hora da eleição e durante o mandato ela influencia naquilo que o governo... Que é ótimo. Que é muito bom. Isso significa que o Brasil está evoluindo, né? O melhor controle, que é o controle social,
sobre o governo está existindo no Brasil, o celular, a internet, as redes sociais permitem isso, né? Então, que bom que a gente tem uma agenda sintonizada com a sociedade e que os governos vão, dentro do seu tempo, né, colocar essa agenda em prática. Por certo, o governador, no dia que nós estamos gravando, o governador João Dória, quem manda um abraço, está na China, fazendo uma função que os antecessores não faziam, eu entendo, com maestria, fazendo um trabalho em prol do empresariado, que por sua vez vai gerar tributos, impostos e que vai beneficiar a população como um todo. Rami, o governador Dória, desde que assumiu, já teve 3 viagens internacionais. Essa é a 4ª. E nessas viagens todas, ele tem trazido resultados concretos e objetivos para o Estado. Ele faz reuniões com investidores, ele mostra as oportunidades de investimentos de São Paulo e estimula que esses investidores venham empreender em São Paulo. O governador Dória esteve na China essa semana para inaugurar um escritório de São Paulo em Xangai. Um escritório que não tem custo de dinheiro público, porque foi cedido e bancado pelo governo chinês. O único custo de São Paulo é um funcionário contratado pela Invest São Paulo, que é um diplomata que trabalhou na Apex e tem muita experiência nessa relação São Paulo-China, Brasil-China, né? Que vai estar lá nesse escritório promovendo esses entendimentos comerciais. Ou seja, as viagens do governador João Dória estão se traduzindo em emprego e investimentos aqui para São Paulo. Voltando a São Paulo, você sendo criado em Rio Preto, de Tanabi, eu queria falar um pouco do agronegócio de São Paulo. O que o governo tem feito em prol do agronegócio de São Paulo? Olha, primeiro, acho que dando à iniciativa privada o estímulo que ela precisa. O agronegócio sobreviveu às crises. Sobreviveu porque a iniciativa privada assumiu o controle, deixou o governo interferir pouco, investiu em pesquisa, em inovação, em produtividade. O Brasil sextuplicou a sua produção de grãos na mesma área plantada, isso significa produtividade, né? E o governo de São Paulo está atento a essa questão. Então nós estamos aqui com um programa importante de logística no estado, né? Para que a gente tenha o custo São Paulo e o custo Brasil diminuído. Não adianta o agronegócio ser eficiente da porteira para dentro de uma fazenda. Sim. Você precisa sair com escoamento com ferrovia, com hidrovia, com rodovias, né? E nós temos um programa grande de concessão em São Paulo. Inclusive o governador Dória já publicou o primeiro edital de uma rodovia de mais de 1.200 quilômetros que corta São Paulo de leste a oeste, né? Para poder duplicar e fazer com que essa rodovia seja acessível aos sistemas de produção. Estamos trabalhando, Rami, com o governo federal para a renovação das concessões ferroviárias. Isso que a ferrovia que é tão importante e muito mais econômica, perdão te interromper, do que a estrada, sem dúvida. Nós temos 2 grandes sistemas ferroviários que passam em São Paulo. Um administrado pela MRS, que nos liga mais com Minas Gerais e Rio de Janeiro, e outra administrado pela Rumo, no setor oeste de São Paulo, que nos liga mais com os sistemas de produção do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, né? Essas 2 concessões, elas são federais. Os trens, os trilhos, são todos federais, né? E depende do governo federal a renovação dessas concessões para que na renovação as concessionárias invistam e com esse investimento coloque trens mais modernos, mais rápidos, que não atrapalhem os trechos urbanos onde esses trens passam. Rio Preto, por exemplo, o trem passa dentro da cidade, já houve descarrilhamento, mortes, né? Então, todo esse programa de investimento está dependente dessa renovação. Mas voltando ao agro, a logística é importante, o investimento em pesquisa. São Paulo tem muitos institutos de pesquisa, nós temos estimulado essas pesquisas, porque pesquisa precisa de investimento e de planejamento. São Paulo é o único estado do Brasil, Rami, que investe 1% do ICMS na FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Sim. E nós estamos procurando estimular que a FAPESP invista mais em pesquisas aplicadas, que é uma demanda de mercado que se resulta rapidamente num novo produto, numa nova descoberta e, óbvio, mantendo a pesquisa acadêmica, mas dividindo esse dinheiro entre a acadêmica e a aplicada. Porque com isso você vai gerar riqueza com essas descobertas oriundas da pesquisa, né? Então a logística, o investimento em pesquisa e novos mercados. Muitas vezes o cidadão não vê isso, né? Não vê. São coisas de médio prazo, né? Mas São Paulo tem muitos acertos, Rami, como o recurso das universidades, que é um recurso independente, o recurso da pesquisa, né? Eu acho que hoje São Paulo colhe o fruto um pouco desses acertos do passado. Agora, o grande desafio do nosso governo, do governo Dória, é quais as decisões que a gente vai tomar hoje, no nosso período de governo, que vão permitir com que São Paulo continue na vanguarda do desenvolvimento econômico brasileiro. Eu sou editor de uma revista chamada Brotherhood Report
E na edição anterior eu fiz um editorial exatamente dizendo, ainda não tinha assumido nem o novo presidente, nem o João Dória, dizendo que o Brasil se sustentou por quase uma década pelo agronegócio. Sem o agronegócio ajudou, deu sobrevida. Talvez deu sobrevida. E agora o que nós precisamos é destravar o Brasil com essas reformas. Aqui em São Paulo, Rami, para entrar aqui no nossas ações de Estado, o governador Dória estabeleceu 3 grandes premissas. Primeiro, a gente tem um Estado menor, mais enxuto, uma máquina pública menor. Para você ter uma ideia, São Paulo tem quase 500 mil funcionários aposentados e quase 500 mil funcionários trabalhando. Sim. Então, 1 milhão de pessoas que são diretamente ligadas ao governo de São Paulo. Então, como é que nós vamos enxugar essa máquina? Um Estado menor. Já começamos a fechar estatais. Esse mês de agosto já assumimos a liquidação de 2 estatais, cortamos cargos em comissão, reduzimos contratos, tudo isso deu mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais de economia nesses 6 meses de governo. No próximo bloco, eu vou querer exatamente falar um pouquinho das privatizações, que eu particularmente sou totalmente favorável. Acho que não cabe um governo inchado, não cabe ao governo ser empreendedor, eu sou totalmente contra, então sou a favor exatamente desse ponto de vista. Mas eu tenho que chamar os comerciais e a gente já volta com Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo e secretário de governo. Não saia daí, não mude de canal, que nós voltamos rapidinho. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma das lojas Pit Stop. São mais de 1.000 pontos de venda, presente em 21 estados brasileiros. Encontre um ponto de venda mais próximo de você ou acesse www.pitstop.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular e tenha facilmente o acesso a Pit Stop. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Oi, Rami, grande abraço para você. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami. Oi, Rami, mais uma vez aqui. A Sil, além de ser a maior fabricante de pastilhas de freio do Brasil, tem uma linha completa para qualquer marca de veículo. Sil, a melhor pastilha de freio do Brasil. De volta com o nosso estilo Rami, eu estou tendo o prazer e a alegria de receber vice-governador do Estado de São Paulo, secretário de governo, Rodrigo Garcia, e eu te interrompi. Você me falava um pouco das privatizações e do trabalho que o governador Dória vem fazendo e você juntamente com ele, até porque a Secretaria de Governo demanda um trabalho tremendo. Talvez as pessoas de casa não saibam o trabalho que dá, que não é exatamente o trabalho de vice-governador, que é mais emblemático. Sem dúvida, Rami. A Secretaria de Governo é o gabinete do governador, né? Então, em nome do governador, eu administro e gerencio vários dos programas importantes que tem no estado de São Paulo. Mas eu estava ali dizendo as premissas do governo João Dória, né? Primeiro, um estado mais enxuto. Já fizemos isso nesses 7 meses de mandato, fechando estatais, demitindo, reduzindo o tamanho da máquina. Segundo, um estado descentralizado. Então nós estamos com vários programas onde quem vai executar é a sociedade civil e as prefeituras, né? Para que a gente consiga... Regional. Vocês estão delegando poderes ou trabalhos regionalmente, que é muito melhor, né? Sim, porque é lá que a realidade se impõe, sabe, né? Então, descentralizado. E o terceiro, um governo que faça concessões e privatizações. Nós estamos aí com 21 projetos na carteira de concessões, né? Projetos importantes, como eu citei, na área de logística, que é a maior concessão de rodovia do Brasil. Só essa concessão, Rami, vai buscar um investimento de quase 14 bilhões de reais para o estado de São Paulo. Para as pessoas terem uma ideia, a rodovia Dutra, que é uma famosa ligação entre São Paulo e Rio, não dá esse investimento. E essa Piracicaba Panorama, que é essa rodovia que nós licitamos, que está em licitação, só ela dá mais de 1.200 quilômetros. Essa é a leste-oeste, né? Que você estava dizendo? Exatamente. Ela sai aqui da região ali de São Carlos, Rio Claro, atravessa o estado, Bauru, Marília, Oswaldo Cruz e vai lá até o Mato Grosso do Sul, na cidade de Panorama, que está na divisa ali do Rio Paraná, né? Mas nós vamos ter outros 5 lotes de concessão nova, fazendo com que até o final do governo João Dória, todas as rodovias passíveis de concessão possam ser concedidas. E estamos fazendo isso, Rami, num modelo novo, com pedágios mais baratos
e com mais investimentos, porque o nosso governo não quer receber uma outorga, que é um cheque no final da licitação, para vir para o Caixa do Estado. Não é essa a intenção do governador. E nós queremos fazer com que todo o recurso arrecadado na estrada possa ser devolvido em menores tarifas e em mais investimentos, né? Então são vários projetos, nós temos até o final do ano que vem para contratar a maioria deles, né? Para que ainda no nosso período de governo a população consiga ver as melhorias que nós estamos promovendo. Eu quero rapidamente fazer uma pergunta que é o seguinte: São Paulo, por exemplo, caiu recentemente, é do município, aquela ponte que teve problema, que cedeu e tal. Muito bem, aí na sequência cedeu outra ponte, coisa parecida, mas a ponte é da União, não é do município. Quer dizer, essas confusões que tem no Brasil atrapalham a vida do gestor, porque ele depende da União, ele depende... Há um trabalho sendo feito para, por exemplo, as ferrovias. Acho que as ferrovias de São Paulo deviam ser de São Paulo. Você vê, Rami, o Brasil é muito complicado, né? E o que não era complicado a gente complicou. Sim. Né? Eu acho que esse novo pacto federativo, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala muito, ele vem justamente ao encontro do que você está falando. Olha, vamos descentralizar. Os estados cuidam dos seus estados, os municípios cuidam dos seus municípios. Porque se você olhar a Constituição Federal, ela federalizou todo o dinheiro e todo o poder em Brasília. E municipalizou o serviço para que as cidades executassem, né? Então nós precisamos fazer essa transformação, né? Para ter essa descentralidade. Ninguém entende quando tem uma ponte aqui em São Paulo, se ela é do Estado, da Prefeitura ou da União. Precisa ser resolvido o problema. E às vezes nem sabe de quem é, leva um tempo para saber de quem é. Exatamente, buscar o histórico fundiário, né? Então eu acho que nós estamos num bom momento no Brasil, que é de passar um pouco essas coisas a limpo, de destravar o Brasil. Nós temos um Congresso Nacional reformista, Rami. Quem pensava que a Previdência Social ia ser reformada com 380 votos? O Brasil tem uma sociedade com um pensamento liberal, capitalista, e uma legislação e um regramento socialista. Tem uma grande contradição no Brasil entre o que as pessoas querem e entre o que o governo faz. Desculpe te interromper, mas você falando do Congresso, não posso deixar de aproveitar. Você teve 2 mandatos como deputado federal, você conhece a casa lá. Ela é uma casa bastante renovada, fazia muito tempo que não se renovava tanto, mas eu ainda vejo ela travada, ela com interesses, muitas vezes me aparentam interesses ocultos. Não vou dizer de todo mundo, porque não é assim. Você acha que o Congresso está sentindo o clamor das ruas? Ele está pensando, se eu não fizer isso, talvez eu não seja reeleito? Já sentiu, Rami, sem nenhuma dúvida. Eu acho que hoje a participação da sociedade no dia a dia do mandato, ela é permanente, né? E o parlamentar, é o que eu disse, como é que você pensava em ter 379 votos por uma mudança sensível, que é o sistema de seguridade social. E não muito popular. Não necessariamente popular, sem uma ação concreta, às vezes, de governo, né? Você não tem uma base de governo hoje montada. E não precisa ter. Você precisa ter projetos que vão ao encontro do interesse brasileiro e que, consequentemente, o deputado vota, né? O meu partido, Rami, que é o Democratas, votou unanimemente pela reforma da Previdência. Foi o único partido ao lado do Partido Novo, né? Os outros partidos teve falta, um outro que votou contra. Mas os nossos partidos votaram por convicção, independente de qualquer participação do governo. Porque a gente acredita que a reforma da Previdência é necessária para o Brasil. Se a gente reformar o Brasil, em 2022... o desenvolvimento econômico, a melhoria de vida das pessoas vai fazer com que todos reconheçam o trabalho que o Congresso teve. Então, se no individual parlamentar perdeu a oportunidade de uma emenda parlamentar ou de uma ação concreta que ele influenciaria o governo a fazer, no todo ele vai ganhar, porque a sociedade vai reconhecer o trabalho que ele realizou. No que tange a saúde, qual que é o principal? A saúde é crônico o problema no estado de São Paulo, então não há uma solução imediata. Mas há coisas que se podem fazer rapidamente. O que o governo vem fazendo? E nós estamos fazendo, Rami. O Dória teve um projeto muito bem sucedido na capital chamado Corujão da Saúde. Muito. O que é o Corujão da Saúde? Você contrata clínicas particulares no horário noturno, porque é o horário que ela estaria fechada, sem serviço, e vai zerando a fila de determinados exames, de determinadas cirurgias. Essa experiência do Corujão nós levamos já para o interior de São Paulo, para exames de imagem, que até o final do ano a gente zera a fila. Nós pegamos com mais de 500 mil pessoas na fila. Nós fizemos isso regionalmente, porque nós tínhamos que acostumar um pouco as clínicas privadas que isso ia acontecer. Na capital já tinha acontecido, os hospitais estavam preparados, no interior não. Então fizemos essa rodada no interior, eu acho que é uma grande inovação. Ao lado do Corujão da Saúde, os exames e o diagnóstico
à distância, né? Nós começamos com um projeto piloto ali em Catanduva, onde o diagnóstico por imagem, o exame por imagem, será avaliado pelos médicos aqui do Albert Einstein, à distância, que vão fazer o diagnóstico e devolver para o paciente qual é o melhor remédio ou tratamento. Então, eu diria que a telemedicina, que é o nome disso, a distância, é uma inovação que nós estamos promovendo. Começamos há 2 meses no serviço público, viu, Rami? Há 2 meses nós começamos, né? E o Hora Certa que, junto com as prefeituras, começamos aqui em São Bernardo do Campo, nós vamos fazer o agendamento de consultas nas UBSs pelo aplicativo. É de poder municipal, mas sempre quando um cidadão vai num posto de saúde, o segundo atendimento dele já é do Estado. Então nós estamos integrando o município com o Estado e através do Hora Certa nós queremos implantar esse aplicativo. Eu acho que a saúde é uma prioridade. Todo esse esforço que o governador João Dória está fazendo de diminuir gastos em outras áreas é para investir na saúde, na educação e na segurança pública, que já começou a dar os seus resultados, Rami. No que tange a educação agora, nós falamos da saúde e agora a educação. Por fim, eu vou falar da segurança, mas a segurança tem sido muito propagada. Então, acho que a população está mais ciente. Na educação, o que o governo tem feito de imediato? Olha, reformas importantes, né? Nós estamos implantando o ensino médio, o novo ensino médio aqui no estado de São Paulo, que é o projeto de vida, a opção das matérias que o aluno do ensino médio vai poder utilizar. Nós mudamos o calendário escolar em São Paulo. Você vai fracionar as férias de julho também com abril e com o mês de outubro. Isso é importante para a não descontinuidade do aprendizado. Então foi uma decisão ousada, já fizemos isso para o ano que vem, né? E também a grande esforço do Estado é com o chamado Novotec, que é conciliar o ensino médio com a educação profissionalizante. Hoje o jovem que está no ensino médio, Rami, 1º, 2º, 3º colegial, ele sonha com uma vida melhor, ele sonha com emprego, ele sonha com renda, né? Mas o que ele às vezes aprende na escola não é para ele útil no seu dia a dia. Então nós estamos unindo o currículo do médio com o ensino técnico, para que ele já se forme como um técnico em alguma área, tenha um emprego e possa, com esse emprego, continuar os seus estudos em nível superior, né? Nós temos as ETECs e FATECs, que foi um sucesso em São Paulo, e agora o nosso grande desafio é pegar a rede estadual regular, que são 3.800.000 alunos, né? E dar a mesma oportunidade que um aluno da ETEC tem, que é fazer um currículo integrado, o médio e o técnico. Essa é a grande motivação, que é a educação para o trabalho que nós estamos implantando na rede estadual. Bom, você já citou. Em geração de emprego, o que resulta esse projeto, mas principalmente o que vem sendo feito para novos empregos? Olha, nós fizemos um grande encontro esses dias no Palácio dos Bandeirantes com a presença do Sebrae, do Banco do Povo, da Desenvolve São Paulo, justamente para estimular o empreendedorismo. Sim. Tem muita gente abrindo o seu próprio negócio hoje no Brasil, não por vocação, mas por necessidade. Aquele que perdeu seu emprego, aquele que está desalentado, né? Ele vê no empreendedorismo, no negócio próprio, o único caminho para ele seguir a sua vida. Então, junto com o Sebrae, nós temos várias parcerias de escolas de negócios, de consultoria, e com o Banco do Povo e com o Desenvolve São Paulo, empréstimo. Você não tem ideia, Rami, às vezes, R$1.000 de empréstimo por uma microempreendedora, uma mulher que faz um bolo, que faz qualquer tipo de empreendedorismo, como faz a diferença. Muitas vezes, né? Ele começa na informalidade. Existe uma ajuda para quem está começando ou ainda não? Existe pelo Banco do Povo. Sim. E na sequência, toda a orientação para que ela se transforme numa microempreendedora individual, né? E com isso possa seguir o seu caminho na área do empreendedorismo. Então, educação para o trabalho, estímulo ao empreendedorismo, todos os nossos programas da Secretaria de Desenvolvimento e de Educação estão voltados a isso. Bom, Rodrigo, você sabe que eu tenho um apreço por você, nós não somos amigos, mas te conheço faz algum tempo. E também tenho respeito pelo governador João Dória, que já disse que é candidato, ou pré-candidato, eventualmente, à presidência da República. Ele fala, no momento estou governando, mas eu acho que ele é pré-candidato e tem capacidade para tanto. Se ele vai, depois lá na frente eles vão decidir, e você também. Mas não vou deixar de te perguntar o que todo mundo vai te perguntar. Se houver a oportunidade, você vai ser candidato ao governo do Estado? Olha, Rami, é difícil num começo de governo fazer uma resposta dessa, né? Primeiro, eu fiquei muito feliz quando o Dória me convidou para ser o seu vice-governador, né? Foi uma eleição disputada, dura, que nós vencemos e agora estamos
colocando em prática tudo aquilo que a gente prometeu na campanha, né? O Dória é um governante, é alguém que soube montar uma equipe, alguém que consegue integrar a sua equipe de trabalho. Ele é um bom gestor. E nós temos, na gestão do João Dória, um foco muito claro. Nós sabemos onde a gente quer chegar, nós não gastamos tempo com bobagem, nós não desperdiçamos o nosso esforço com falso problema. A gente tem um foco, um começo, meio e fim, temos obras que foram paradas na gestão anterior que a gente tem que retomar, a gente sabe a importância para o Brasil, para que São Paulo vá bem. Se São Paulo vá bem, ele ajuda o Brasil, né? Então nós estamos muito focados nisso. Temos as eleições municipais do ano que vem, até chegar nas eleições presidenciais e governamentais. Então vamos lá. O secretário de governo, ele também é um articulador do governo, que cabe a função. Você já tem um candidato para a prefeitura? Olha, a nossa... Democratas, no caso, e o PSDB, né? Até o nosso candidato hoje é o Bruno Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, né? Numa aliança eleita já com o DEM lá atrás, né? E que permanecerá na sua reeleição, né? Então eu diria que hoje, o que as pessoas estão esperando de quem está no cargo, Rami? Trabalho, trabalho, trabalho. Resultado, resultado, resultado. E depois de apresentar o trabalho e apresentar o resultado, que nós vamos discutir o futuro, né? Bom, para encerrar, um tendão de Aquiles, que é a segurança pública. Eu falei que está propagada, mas sempre cabe um esclarecimento maior. A gente vê que os índices de criminalidade baixaram. Mas o que vem sendo feito para coibir? Mais do que... Por exemplo, nós não temos presídios. Eu não sei se a demanda de policiais é o suficiente, o contingente é o suficiente. Olha, é importante registrar, Rami, que apenas com a mudança na gestão e com o apoio do governador João Dória às polícias, todos os indicadores reduziram em São Paulo. Sim. De homicídio a furto e roubo. E isso a gente quer agradecer às forças policiais, à Polícia Militar, à Polícia Civil, porque nesses 6 primeiros meses ela não teve mais homens ou mulheres. Não se aumentou o contingente. E não teve mais equipamentos. A partir desse mês de julho, começaram a entrar novo contingente e também equipamentos. Nós estamos aí todos os dias entregando viaturas, os meios necessários. Mas modernizando também? Sim. Então o que eu diria? Primeiro, um agradecimento foi o apoio do governador às polícias e uma gestão diferenciada que fez com que a polícia desse mais resultado. O que vai caber agora a nós é continuar melhorando os meios da polícia, e o governador já autorizou compras grandes de veículos, de equipamentos, de armamentos, dos meios necessários para que a polícia possa exercer bem a sua função, e também, de novo contingente. Sim. Nós autorizamos concursos na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Científica, e a valorização do policial, que virá já anunciado pelo governador. Deixar ele trabalhar, né? Exatamente. Parece que ele vinha sendo oprimido. Deixar ele trabalhar, e valorização até salarial, com plano de carreira, para que ele possa ter mais estímulo ainda do que tem. Então, segurança é prioridade, nós estamos felizes com os indicadores de São Paulo. É bom a gente ter referência, Rami. São Paulo tem menos homicídio do que Miami, do que Chicago, do que Atlanta. Só que não adianta nós sermos bons no número se a sensação ainda não é essa. A nossa população é muito maior do que Miami. Não, mas tudo proporcional. Né? Proporcionalmente, o indicador de homicídio, por exemplo, que a cada 100 mil habitantes, São Paulo é um dos menores de grandes cidades americanas. Né? Às vezes o brasileiro sai daqui, vai passear lá, é mais fácil morrer lá do que aqui. Mas nós não podemos nos contentar com o que nós temos. É um esforço permanente. O governador Dória autorizou operações, São Paulo mais segura, polícia mais segura, nunca se prendeu tanto em São Paulo, né? Estamos também com um programa grande de privatização de presídios, uma outra hora eu te falo sobre isso. Todos os presídios daqui para frente de São Paulo serão privatizados para custar menos para o Estado e para que o preso tenha uma chance de ter reinserção social, com estudo e com trabalho, né? Ou seja, é um trabalho muito forte na segurança, mas uma palavra de agradecimento e de retaguarda, né? Que o governador Dória sempre disse que dentro do rigor da lei, que dentro dos protocolos da polícia, nós vamos valorizar toda a ação policial que iniba a criminalidade em São Paulo. Bom, Rodrigo, o tempo acabou. Eu não consegui falar, evidentemente, que tudo que eu gostaria, mas não vai faltar oportunidade. Eu gostaria que você pudesse, tendo uma agenda, voltasse aqui para ir nos atualizando do que o governo vem sendo feito, o governador João Dória, você como vice-governador. Eu já quero parabenizar vocês pelas iniciativas que vocês estão tendo, porque eu vejo o empresariado como um todo, onde eu trabalho do outro lado, animado. E isso é muito importante. O empresário precisa estar animado, precisa estar confiante para que o Brasil dê certo.
Sem dúvida, eu agradeço, viu, o convite, foi um prazer poder estar aqui no seu programa, né? E vamos sim atualizar a cada momento, né, desse esforço aqui do governo, para a gente gerar emprego, gerar renda e gerar oportunidades. Muito obrigado, viu? Rodrigo, mais uma vez obrigado. A você de casa, muito, mas muito obrigado como sempre, pela companhia, pela audiência. Mais uma vez, um beijo e um abraço a todos os pais do Brasil. Parabéns a vocês, que são os pais do Brasil. Nós voltamos na semana que vem. Uma excelente semana a todos, um super beijo e até lá. Tchau, muito obrigado. Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.